Olá, eu gostaria de te dar boas-vindas e te parabenizar por essa sua iniciativa em buscar o autoconhecimento. Você poderia estar fazendo agora um monte de outras coisas, mas você escolheu investir em você. Eu sou muito respeitoso com pessoas que buscam o autoconhecimento e pessoas que se dedicam. Então, nessa uma horinha e pouquinho que nós vamos conversar aqui, eu espero que seja o mais proveitoso para você, para que você possa aproveitar todos os insights, todas as dicas, todas as chaves, todos os segredos que eu vou te ensinar durante essa nossa Masterclass Autoconhecimento para Corajosos. E se você ainda não me conhece, eu sou Yogi Rudra Das e eu tenho como missão de vida levar o autoconhecimento para as pessoas e trazer a sabedoria milenar do yoga de forma prática, aplicado para transformar a sua vida. E eu preparei essa Masterclass aqui com todo carinho para você. Se você tiver a possibilidade e quiser anotar algumas coisas, pegue um lápis, uma caneta, deixa aí do seu lado, porque normalmente nós assistimos algumas coisas, algumas aulas, mas depois nós esquecemos. Então eu gostaria que essa Masterclass fosse diferente dessas outras aulas que você assiste por aí. Eu gostaria que essa Masterclass ela fosse transformadora para você mesmo. Então se você tiver alguma coisa para escrever, um papel, pega uma caneta, pega um diário e vai anotando os pontos que nós vamos conversando por aqui. Combinado? Então vamos lá, deixa eu ver se deu tudo certo aqui. Eu preparei alguma... Aê, ótimo, deu certo aqui. Eu preparei uma breve apresentaçãozinha aqui para vocês, para a gente ir conversando aqui sobre tudo que envolve o autoconhecimento aqui, como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a gente vai botar a mão na massa. Então, vamos começar mãos à obra ali, vamos começar a nossa transformação efetivamente, vamos começar a mudar a nossa vida e não somente de forma teórica, mas de forma prática, para que a gente consiga trazer para a nossa vida todas aquelas mudanças que a gente deseja, todas aquelas mudanças que nós vemos nos filmes, nos livros, e a gente fica se perguntando, como que eu posso trazer isso para a minha vida, né? Então vamos começar a nossa transformação. E eu gostaria de, primeiramente, perguntar para você, volta aqui comigo. Eu quero te perguntar, por que você acha que a sua transformação ela ainda não aconteceu, né? Você já se perguntou como você pode usar o autoconhecimento para que você tenha uma vida plena? Muitas pessoas estão em busca hoje de uma vida plena, de uma vida completa. Muitas pessoas hoje sentem que a vida tem uma falta de propósito, sentem do fundo do coração que poderiam ser pessoas melhores e para isso são pessoas que buscam tão falado autoconhecimento. Mas você já se perguntou como você pode usar o autoconhecimento para ter uma vida plena? Né? Por quê? Como que você consegue fazer isso? Deixa eu voltar aqui para você. Então, como que a gente consegue trazer esse nosso autoconhecimento para a vida plena? Eu gosto de dizer que o autoconhecimento ele é algo transformador, o autoconhecimento ele é algo holístico, e quando eu falo holístico, você que está me conhecendo aqui agora, você vai me ouvir falar muito a palavra holístico aqui na nossa Masterclass. Porém, eu gostaria que você compreendesse que quando eu falo holístico, eu quero dizer não no sentido metafísico, não no sentido místico, não no sentido pseudocientífico. Quando eu falo holístico, eu falo no sentido integral. Então eu gosto de pensar que o autoconhecimento, ele deve ser integral. Ele deve contemplar a nossa mente, ele deve contemplar o nosso comportamento, ele deve contemplar a religião que a pessoa eventualmente pratica, ele deve contemplar a saúde da pessoa, deve contemplar espiritualidade, filosofia e desenvolvimento pessoal. Muitas vezes pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, elas acham que autoconhecimento é somente o acúmulo de informação. Então parece que quanto mais livro ela lê, melhor é. E às vezes a pessoa se daria melhor se ela nem lesse livros, porque acaba lendo livros de péssima qualidade ou de qualidade que não é muito legal.
Então a gente percebe que o autoconhecimento ele é importante que ele tenha esse olhar holístico, que ele consiga olhar o ser humano pelos mais diversos aspectos. Eu gosto muito de pensar sobre isso, sabe? Eu acho que o autoconhecimento ele deve ser holístico. De nada vai adiantar aquela pessoa que quer ter um autoconhecimento, ela quer ler livros, ela é muito intelectualizada, mas não sabe cuidar da saúde. Quem aqui já esteve doente sabe, quando está doente, a coisa mais importante que para nós é o que? A saúde, é se recuperar. Então é importante no nosso caminho do autoconhecimento que a gente consiga contemplar todas essas nossas áreas da vida. E aí eu te pergunto, uma segunda pergunta, por que você ainda não conseguiu o seu autoconhecimento? O que acontece com você? Por que você não conseguiu o seu autoconhecimento ainda? No passado, 10, 15, 20 anos, quando eu era estudante, se nós queríamos o conhecimento, nós deveríamos ir na biblioteca, comprar livros. O conhecimento era de difícil acesso, nós precisávamos comprar coisa, a Barça. Quem lembra da Barça? Se você tem mais de 30, 40 anos aqui, você lembra da Barça. Então, naquele período, para a gente poder ter o autoconhecimento, nós precisávamos ir até a biblioteca e estudar, comprar coisas, e era caríssimo. Hoje, já com a internet, é diferente. Com a internet hoje, nós temos acesso a muita informação, porém nós não temos acesso a coisas de qualidade. Então hoje, dificilmente nós conseguimos diferenciar o que é uma informação correta e o que é uma informação falsa, que a gente acaba até dando um nome bonitinho de fake news, mas na verdade fake news é informação falsa, informação mentirosa, informação inverídica. E isso não está somente no espectro político, isso está também dentro do nosso autoconhecimento, dentro da nossa espiritualidade. Então eu vejo muitas pessoas que leem livro, eu vejo muitas pessoas que compram um monte de informações hoje, um monte de livro hoje, que eu falo, meu Deus do céu, tá jogando dinheiro fora. Tá lendo esse livro aqui que só vai prejudicar a mente dela ao invés de ajudar. Então é importante que você se pergunte o porquê que você ainda não conseguiu esse autoconhecimento autêntico. Eu gosto muito de dizer o autoconhecimento autêntico, que é aquele autoconhecimento transformador. Aquele autoconhecimento que realmente te transforma e não te aliena das coisas da vida. Aquele autoconhecimento que ele te transforma de dentro para fora. É muito comum pessoas que fazem um monte de cursos, têm um monte de vídeos na internet, no YouTube e às vezes não conseguem ter um progresso. E tudo bem, isso faz parte do jogo, tá? Eu quero que você fique tranquilo em relação a isso. Você não está sozinho. Se você comprou um monte de livros, está meio perdido aí nesse caminho da espiritualidade, tudo bem. Isso faz parte. Às vezes nós precisamos nos perder um pouco. O que a gente não pode fazer é ficar muito tempo perdido. Mas se perder um pouco, isso faz parte. Então, tudo bem com isso. Um outro ponto que nós temos é a questão da gente estar no automático. Nós estamos constantemente no automático, devido ao nosso próprio estilo de vida. Nós acordamos de manhã, já pegamos o celular. Quem aqui se identifica com isso? Né? A gente acorda, já pega o celular, começa a ver notificação e às vezes começa a ver notícias ruins que já começa a dar aquela crise de ansiedade logo de manhã, toma café vendo vídeos ou fazendo alguma coisa, respondendo um monte de mensagens. Então a gente começa a perceber que nós estamos cada vez mais vivendo no automático. Nós não percebemos mais as estações, nós não conseguimos mais sentar à mesa e conversar com outras pessoas sem que alguém esteja mexendo no celular e muitas vezes ela está presente fisicamente, o corpo dela está ali, mas a mente dela, a atenção está em outro lugar completamente diferente. Então, se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que a vasta maioria das pessoas estão vivendo no automático. Às vezes trabalha de segunda a sexta-feira, alguns de segunda a sábado. Quando chega sábado, fala, nossa, a semana passou, eu nem percebi. Já aconteceu com você de quando chega no Natal, a gente fala assim, meu Deus, ou quando está chegando o Natal. Chegando o Natal, a gente fala assim, meu Deus, o Natal está chegando, o ano passou. E aí a gente se dá conta do quanto que nós estávamos vivendo no automático e nós não percebíamos. E de repente se passou 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos,
30 anos e a gente está assim, eu estou sentindo a vida escorrendo pelas minhas mãos no automático. Se isso acontece com você, olha, não se preocupa. Por mais que a vida tenha passado, por mais que você esteja vivendo no automático, nós sempre podemos melhorar. Você sempre pode despertar, sair deste automático, sabe? Desse sistema, desse matrix que faz com que você fique olhando as coisas como se fosse um cabresto de cavalo, sabe? Olhando só para uma direção, vivendo ali sem refletir sobre a sua vida, sem ter liberdade das suas ações, sem ter liberdade dos seus pensamentos. Não se preocupe, a gente pode trabalhar sobre isso. Ainda existe esperança. Eu gosto de pensar também que é importante que você seja responsável pelo seu desenvolvimento, que você seja responsável pelo seu autoconhecimento, que você seja responsável por aquilo que você é e que você seja responsável pela sua jornada. Eu sei que nós vivemos numa sociedade onde o sistema, né, ele é destruidor. Se você não joga de acordo com as leis do sistema, nós infelizmente somos avassalados pelo sistema. Então a gente começa a perceber que muitas vezes o sistema, ele não quer que a gente viva consciente. Se a gente olha o mercado não quer que nós vivamos de forma consciente, mas que a gente viva dormindo, adormecidos, que a gente fique no automático sem se dar conta. Quantas vezes você foi numa loja e às vezes você nem tinha, foi no shopping, você foi no centro aí da sua cidade. Você nem tinha intenção de gastar o dinheiro, mas passou na frente de uma loja, você foi pego por uma propaganda, por um marketing ali, e você de repente comprou e depois você falou, meu Deus, por que eu comprei isso? Eu nem precisava disso. Isso é um indicativo de que você está no automático e você não está percebendo. Já aconteceu com você de falar, eu vou olhar um vídeo no YouTube por 5 minutos, só para eu distrair um pouquinho, só para passar o tempo aqui, 10 minutinhos. Quando você se dá conta, você está 2 horas assistindo algo que você nem sabe por quê. Ou você começa a assistir um vídeo que te recomenda outro, que te recomenda outro, de repente você entra dentro de uma bolha que você se pergunta, como que eu vim parar aqui? Esses são indicativos de que nós estamos vivendo no automático. E esse é um indicativo para você que está aí me assistindo, que esse não é um estilo de vida bacana. Esse não é o estilo de vida que vai te trazer uma vida plena. Esse não é o estilo de vida que vai fazer com que você desperte para o autoconhecimento. Então é muito importante que você fique sempre atento ao sistema, que você fique sempre atento ao mercado para que você não se torne vítima disso, para que você saiba como lutar com isso. Eu também digo para as pessoas que não importa por onde você passou, não importa quantos anos você tem, se você tem 20, 30, 40, talvez você esteja me assistindo com 50 anos mais. Não importa, nós sempre podemos melhorar a nossa vida, nós sempre podemos recomeçar, nós sempre podemos direcionar a nossa vida para outro lugar. Nunca é tarde. Enquanto existe vida, nós sempre podemos melhorar. Às vezes eu encontro pessoas que eu costumo brincar, são jovens velhos. São pessoas de 20, 25 anos que muitas vezes a pessoa ela nem se dá conta, mas ela tem um corpo jovem, mas já tem a mente completamente velha. E quando eu falo velha, eu não falo de idade, não. Quando eu falo velha, eu falo de mente fechada. Quando eu falo velha, eu falo pessoa que não está aberta ao novo, pessoa que tem dogmas tão enraizados dentro dela que ela sequer permite com que ela conceba outras realidades, que ela não consegue aceitar alguém que viva uma religião diferente dela, alguém que tenha um espectro político diferente dela, alguém que saiba conversar, que tenha uma tolerância religiosa, alguém que consiga desenvolver uma espiritualidade. Então são pessoas novas que normalmente estão indo ali pelo caminho do fanatismo. E eu tenho certeza que você que está aqui comigo não é uma dessas pessoas. Somente pelo fato de você estar aqui assistindo, você está por aqui buscando a melhoria, isso já é um indicativo de que você não tem esse radicalismo dentro de você, que você gostaria de melhorar e que você, principalmente, que você bota todas as suas fichas em você. Você é o agente de transformação. Nós podemos ter o sistema lá fora, nós podemos ter o mercado lá fora, que nos obriga a viver no automático, sim.
mas nós sabemos que nós podemos mudar a nossa vida. Nós sabemos que nós podemos transformar a nossa vida e nós sabemos que ela acontece através do autoconhecimento. Isso é fantástico e eu gostaria que você tivesse isso muito claro na sua mente dentro dessa nossa jornada aqui do autoconhecimento. Então eu não quero que você perca o seu tempo aqui. Eu já quero te falar para quem que é essa aula. Para você, sei lá, será que essa aula é para mim? Será que essa aula não é para mim? Essa aula é para você que pratica ou não pratica yoga. Então, apesar de eu estar falando aqui sobre a filosofia do yoga, sobre a espiritualidade do yoga, eu quero deixar muito claro que o tipo de yoga que eu ensino aqui não é somente aquelas posições físicas. Inclusive, no Kaivalya você não vai aprender as posições físicas, não é aquela aula tradicional do yoga que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Infelizmente, muitos dos praticantes, olha eu causando polêmica aqui, muitos dos praticantes e muitos dos professores de yoga esquecem a parte espiritual e a parte filosófica do yoga e foca somente nas posições físicas. As posições físicas são importantes? Sim, elas são importantes, porém elas não são o único ponto para a sua transformação. Então, o yoga que eu ensino, ele é um yoga espiritual, é um yoga filosófico e é um yoga prático para transformar a sua vida. Então, se você pratica yoga ou se você não pratica yoga, essa masterclass ela é para você, porque você vai aprender a usar isso na sua vida, tá bom? Essa masterclass, ela é também para você que está buscando o autoconhecimento. Se você sente que a sua vida já está totalmente resolvida, se você sente que a sua vida não tem nada para melhorar, se você sente que você não tem conflitos, se você não tem nenhum problema de saúde, se você já encontrou o seu propósito de vida, se você já encontrou o seu grande amor, se você já está satisfeito no seu trabalho, se você já está satisfeito nos relacionamentos, se você já tem uma conexão saudável com a sua espiritualidade, essa aula não é para você. Mas se você precisa, alguns desses pontos que eu falei, melhorar, ou muitas vezes você nem tem esses pontos, essa masterclass vai te ajudar muito para que você consiga perceber como que o autoconhecimento milenar do yoga pode transformar a sua vida. E quando eu falo sobre o conhecimento milenar do yoga, é importante que você saiba que durante centenas, olha, milhares de anos, o yoga já falava de coisas que o Ocidente desconhecia completamente. E hoje nós temos diversos estudos científicos que comprovam a eficácia da meditação, das posições físicas, de um propósito de vida, a ciência da felicidade, os poderes da concentração, da atenção, o motivo de você ter uma filosofia de vida, o motivo de você ter um porquê. Todas essas coisas que fazem parte já da filosofia do yoga, há muito tempo, a respiração, os exercícios de pranayama, exercícios de respiração consciente, o yoga já fala sobre isso há milhares de anos atrás e agora que a ciência está conseguindo comprovar essas práticas do yoga. Então, o yoga é para a pessoa que busca o autoconhecimento. E se você é uma dessas pessoas, você é super bem-vindo. Essa aula também é para a pessoa que sabe que só depende dela o autoconhecimento. Como eu falei, existe o sistema, existe o mercado, existe um monte de forças lá fora que não quer que você desperte. Existe um monte de forças lá fora que quer que você continue no automático. Mas se você sabe que a chave para a sua liberdade está nas suas mãos, essa aula aqui ela é para você. Essa masterclass ela também é para a pessoa que é rebelde por natureza. Eu gostaria que você fosse o mais rebelde, que você perguntasse, que você questionasse, que você falasse, por que disso? Eu quero entender. Aqui eu não quero que você simplesmente aceite o que eu estou falando. Eu quero que você questione, eu quero que você duvide. Eu quero que você tenha coragem de perguntar, que você tenha coragem. O próprio nome aqui, autoconhecimento para corajosos. Então, o autoconhecimento para corajosos é para você que não tem medo de perguntar. E é para você que busca a verdade, custe o que custar. Então, essa masterclass é para quem é rebelde, é para quem não tem medo, para quem não é acomodado, para quem não aguenta ouvir lorota aí dos outros e para quem, olha, tem força de vontade. Essa aula aqui
é para você. Essa aula também é para você com ou sem experiência em autoconhecimento. Tá? Então você não precisa já saber de autoconhecimento, você não precisa saber de filosofia, você sequer não precisa saber de yoga para você usar esses benefícios na sua vida no dia a dia. O que você precisa é força de vontade, pelo menos um tiquinho de força de vontade para você começar aqui a sua jornada, tá? Como eu estava falando para você sobre o autoconhecimento, eu gosto de pensar o autoconhecimento como algo holístico. Eu gosto de pensar o autoconhecimento como algo que engloba várias coisas. E eu quero te contar um segredo. Aliás, eu quero te contar 5 segredos que você vai aprender nessa Masterclass. Até o final dela, eu vou explicar em detalhes esses 5 segredos de como você pode aplicar isso na sua vida. Então, vamos lá? O primeiro segredo que eu quero falar aqui para você nesses nossos próximos 30 minutos que a gente vai estar aqui conversando. O primeiro é que o que é um autoconhecimento de verdade? Como eu já te falei, um autoconhecimento de verdade é um autoconhecimento que transforma a sua vida. Acúmulo de informação não é autoconhecimento. Você ler um livro somente por ler, só porque um livro é famoso, só porque é de um autor que não tem comprovação nenhuma, não tem estudo nenhum, isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento, ele te transforma. Autoconhecimento te liberta, autoconhecimento faz com que a sua vida seja plena. Então, se você quer se transformar, você tem que trazer esse autoconhecimento de forma prática para a sua vida. O segundo segredo é que o autoconhecimento ele é holístico. Como eu falei, ele tem que transformar a sua mente, o seu comportamento, a sua religião, a sua espiritualidade, a sua saúde, o seu bem-estar. Ele tem que transformar a sua filosofia. Quem está no autoconhecimento precisa ter uma filosofia de vida. Quem está no autoconhecimento precisa ter um senso ético. De nada vai adiantar você falar eu gosto de autoconhecimento, sendo que você não consegue ter um sentimento ético, sendo que você não consegue ter um rumo para a sua vida. Então o autoconhecimento precisa ser holístico. O terceiro segredo que eu quero te contar é que você é o responsável pelo seu futuro. A gente não sabe se tem karma, se tem vida seguinte, reencarnação, vida passada. Nós não temos certeza de nada disso. Uma coisa que nós temos certeza é que neste momento você e eu estamos aqui vivos e você pode transformar a sua vida. Então você é o responsável pela sua vida. Sócrates já dizia que ele não ensinava ninguém. Nós não ensinamos nada a ninguém. O que a gente faz é provocar o conhecimento na pessoa. E a pessoa por si só vai perguntando, vai compreendendo, vai usando as ferramentas que ela vê, que ela conhece para aplicar o autoconhecimento e para aplicar o aprendizado na vida dela. Então de nada vai adiantar eu ficar aqui 1 hora conversando com você, sendo que você não aplica o que eu estou falando aqui. De nada vai adiantar eu ficar 1 hora falando, tomando aqui 1 litro d'água, falando, se você não abrir a sua mente e não se predispor a compreender aquilo que eu estou falando. Então é importante que você tenha a responsabilidade de que a transformação está na sua mão. Eu sou apenas um condutor, eu sou apenas um guia, como tem lá na Divina Comédia. Eu sou apenas o condutor do barco ali do Dante, o Virgílio que vai caminhar com você nesse barco, que vou direcionar você, mas é você que vai olhar ao redor, é você que vai fazer toda a transformação interna. O quarto segredo que eu quero te falar é que nós podemos ter uma vida plena. Eu sei que no estilo de vida que nós estamos hoje, eu sei que na forma como nós vivemos a nossa vida hoje, nós quase acreditamos que nós não conseguimos ter uma vida plena porque nós acreditamos que ser estressados, nós acreditamos que ser agitados, nós acreditamos que fazer 50 coisas ao mesmo tempo, que isso é o correto. Porém, isso não é viver de forma plena, isso não é viver de forma integral. E às vezes nós confundimos estresse, ser mal educado, com personalidade. Nós achamos que isso faz parte de quem nós somos. Tem pessoas que vão até dizer,
Ah, eu sou mal educado por quê? Ah, porque é de Áries, ah, porque é de Escorpião. A pessoa joga a culpa nos astros, mas ela não joga a responsabilidade nela. Não, eu sou mal educado porque eu não consigo controlar minha mente. Eu sou mal educado porque eu não consigo ter uma vida tranquila. Eu sou mal educado porque eu não consigo controlar os meus pensamentos e as minhas ações. Então muitas pessoas acabam achando que é impossível ter uma vida plena, mas é possível. Claro, nós estamos numa vida que é cheia de desafios. Você sempre vai ter desafios na sua vida, mas isso não significa que você não possa desenvolver estratégias para melhorar aí a sua vida, tá bom? E o quinto segredo é que o yoga é uma ferramenta poderosíssima de transformação na sua vida. Como eu te falei, o yoga não é somente posição física. Pelo amor de Deus, tira isso da sua mente. Eu sei que se você joga yoga no Instagram, no YouTube, você só vai achar professor de yoga fazendo posição, de ponta cabeça, sem camiseta, uma coisa assim que você fica perguntando aonde está a espiritualidade disso. Eu sei que vai ter muito por aí. Porém, o yoga tem ferramentas transformadoras profundas para melhorar a sua vida. Eu vou te falar várias delas aqui durante a nossa Masterclass, tá bom? E eu quero te falar rapidinho quem sou eu. Aí você está se perguntando, mas o que esse rapaz está falando por aí? O que esse rapaz sabe? Qual que é a história dele? Eu quero te contar rapidinho aqui quem sou eu para você conhecer um pouquinho melhor. Como eu te falei, eu sou Rudra, eu morei por 7 anos na Índia. Nesses 7 anos na Índia, eu fui para me transformar, eu fui para viver como um indiano. E eu gostaria de dizer que eu nem sempre fui tranquilo, eu nem sempre tive toda essa experiência que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu já fui como você. Durante muitas vezes da minha vida, eu tive momentos em que eu nem imaginava que eu pudesse transformar. Eu já fui uma pessoa extremamente estressada. Eu já fui uma pessoa que era bravinha, já fui uma pessoa que era, sabe, nervosa, com raiva. E a prática do yoga foi me transformando a ser uma pessoa mais tranquila, a ser uma pessoa que consegue controlar as emoções melhor, a uma pessoa que consegue gerenciar o sono fantástico, uma pessoa que aprendeu a como se alimentar de forma correta. Quando eu fui para a Índia, eu me alimentava de forma muito errada, fiquei muito doente, comia muito mal. E a gente, quando é jovem, acha que dura para sempre. Mas depois os anos vão pagar, vão cobrar o preço desse nosso estilo de vida. Então eu já tive aí no seu lugar, eu sei muito bem como que é a gente querer transformar e a gente muitas vezes não conseguir essa nossa transformação. Eu já fui muito bobo, já fui muito bocó. Essa semana, eu estava conversando com um amigo e aí eu contei uma história para ele. Vou contar rapidamente aqui para você, tá bom? Para você ver que muitas vezes nós fazemos coisas bobas na nossa vida e a gente nem se dá conta. Quando eu tinha os meus 17, 18 anos, eu fazia parte de uma seita que eles, claro, não acham que é seita, eles consideram uma religião. O Movimento Gnóstico Cristão Universal do Brasil na Nova Ordem, conhecida como Gnose. Participei durante 7 anos. E quando eu estava na Gnose, eles tinham um livro lá que eles ensinavam a como você poderia parar de usar óculos. E você tinha que acordar de manhã, durante 6 meses acordava de manhã, você acordava antes do sol nascer e quando o sol estava nascendo, você fazia um banho de hortênsia e uma outra plantinha lá. Você fazia um chá, fazia o banho nos olhos, você fazia uma meditação para o elemental, para o gnomo da planta, para ela curar os seus olhos, para curar a miopia e astigmatismo. Eu fiz isso durante 6 meses. E agora que vem o grande pulo, né? A grande cereja do bolo. Durante todo o tratamento que você fazia desses banhos, você não poderia usar óculos, porque se você usasse óculos, você não estava confiando, você não tinha fé suficiente para te curar, para se autocurar, para ser merecedor dessa cura. Durante 6 meses da minha vida, eu fiquei sem enxergar, porque eu não conseguia ver as coisas, não conseguia ler. Quando vinha o ônibus, eu pegava o ônibus errado, porque eu parava o ônibus sem conseguir ler e entrava no ônibus, porque eu falava, talvez é o meu. Durante 6 meses eu fui bocó disso, porque eu achava que somente pela fé
eu iria curar a miopia. E não me entenda mal, eu entendo muito bem o papel da fé para uma saúde, eu entendo muito bem o papel de acreditar nas coisas. Porém, muitas vezes nós extrapolamos o limite disso. Às vezes nós deixamos de fazer o que é necessário, o que é importante para fazer em prol de coisas sem comprovação nenhuma. Depois de 6 meses, é claro, não deixei de usar óculos, a minha miopia não melhorou nada, meu astigmatismo não melhorou nada. A única coisa que eu tive foi gastar muito mais dinheiro por pegar o ônibus errado, por não conseguir as coisas. As minhas notas na escola começaram a ficar meio estranhas porque eu não conseguia ler mais o que estava no quadro, tinha mudado para frente ali do quadro. Então, enfim, foram 6 meses ali. Por que eu estou te contando isso? Para que você saiba que eu já estive no lugar que você está. Eu já estive no lugar de querer o autoconhecimento e não saber exatamente por onde começar, para que a gente tenha esperança, sabe? Para que você saiba que a gente possa transformar juntos. E eu sou muito grato à Índia. Eu digo que a Índia, ela me transformou assim completamente. A Índia, literalmente, transformou minha vida de cabeça para baixo. A Índia fez com que eu pensasse as coisas de uma forma completamente diferente. Coisas que até então eu achava que eram comuns, quando eu cheguei na Índia, eu tive que pensar de forma completamente diferente. Desde entrar em casa e deixar o sapato do lado de fora. No Brasil nós temos um único Deus, na Índia tem milhões de deuses. Então, essa mudança de pensamento, de entender a espiritualidade de uma forma completamente diferente, a Índia me ensinou muito disso. E é nessas coisas todas da Índia que a gente começa a ter insights de como nós precisamos viver de uma forma holística, de como nós precisamos conhecer outras culturas, como nós precisamos conhecer outras religiões e como outras culturas também podem contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal. Às vezes nós pensamos, mas eu gosto só da cultura europeia, da cultura brasileira, né? Tem pessoas que são às vezes muito mente fechada. Eu sou apenas cristão, não posso conhecer nenhuma outra cultura. Você não pode esquecer que até mesmo o cristianismo foi influenciado por diversas outras culturas. Não existe uma única cultura isolada que não tenha sido influenciada por outras culturas. Nós estamos aqui no Brasil, temos a influência da cultura portuguesa, da cultura europeia, influência da cultura africana, influência da cultura oriental, da cultura indiana. Jejum é uma prática que veio lá do Oriente. Então nós temos isso na quaresma, quando você faz o jejum ali na quaresma. Os japamalas que nós temos, o rosário, que muitas vezes no cristianismo você pega o rosário e vai contando ali as contas, nós também temos isso no Oriente. Então as culturas, elas estão todas entrelaçadas, então é importante que nós tenhamos. E eu fui percebendo isso muito claramente quando eu estava na Índia, que muitas das coisas que eu tive aqui no Brasil, da minha formação, elas foram extremamente importantes para que eu estivesse lá na Índia. E quando eu estava voltando da Índia, eu fiz uma montagem de uma imagem muito divertida. E nessa montagem da imagem que eu fiz, eu coloquei que eu estava flutuando na imagem. E aí nessa imagem eu pus flutuando, que eu coloquei meus amigos, estou voltando ao Brasil, eu estou voltando para casa e estou indo para aí. E deixa eu mostrar a imagem para vocês. E quando eu coloquei essa imagem, muitas pessoas acreditaram e começaram: nossa, mas você está flutuando. Olha só como que é possível você flutuar. E eu, não, peraí, eu estou brincando. Essa aqui é inclusive uma foto da minha casa na Índia. E eu, não, eu estou brincando, eu não estou flutuando, isso aqui é Photoshop. E as pessoas, não, você está mentindo, você está flutuando, me conta qual que é o segredo de flutuar. E eu falava, gente, não, eu não estou flutuando. Aí você pode me dizer, mas é claro que você não está flutuando, Rudra. Mas aí eu te pergunto, nós que estamos no autoconhecimento, quantas pessoas por aí fazem afirmações milagrosas, mirabolantes, sem comprovação nenhuma, e a gente simplesmente acredita porque tem um vídeo no YouTube ou porque está escrito num livro, e a gente fala, nossa, deve ser real porque está escrito no livro. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então essa fotinha que eu coloquei aqui, o pessoal deu um auê porque as pessoas achavam que eu realmente estava flutuando e não entenderam que era apenas uma brincadeira. Nesse período todo que eu estava na Índia, eu entendi muito que é importante a gente
conhecer coisas novas, sim, mas é muito importante nós também valorizarmos aquilo que nós temos dentro de nós. É importante que você consiga valorizar aquilo que você é. Nós pertencemos à cultura brasileira, nós crescemos provavelmente dentro de um lar cristão, então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós temos alguns valores importantes na nossa formação. Nós não precisamos abandonar isso. Aliás, o yoga não é uma religião. O yoga é uma filosofia prática de vida. Então você pode ser cristão e você pode praticar a filosofia do yoga, você pode ser espírita, você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser da Wicca, você pode não ter religião, você pode ser um ateu ou um agnóstico. Ainda assim, você pode aplicar a sabedoria milenar do yoga para transformar a sua vida. Então, todas essas, esses momentos eureka, esses momentos de epifania, eu falei, gente, nós precisamos de uma coisa holística. As pessoas que vão para a Índia, as pessoas que querem buscar o autoconhecimento, muitas vezes não têm condição de ir para a Índia e ficar 7 anos vivendo na Índia. Nem todo mundo pode ter isso, mas como eu posso trazer esse autoconhecimento para as pessoas? Então tudo isso foi cozinhando ali na minha mente, sabe? Eu gosto de dizer muito que é importante a gente ter alguns valores muito importantes para a gente, a família, por exemplo. E eu sei que a palavra família, no contexto que nós estamos hoje, ela pode ser usada das mais diversas formas, né? Uma coisa tão sagrada, uma coisa tão importante na construção de quem nós somos, muitas vezes está até transformado o significado do que realmente é família. Mas a família de onde nós viemos, as nossas origens, os nossos valores são muito importantes. E eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por tudo que eles trouxeram. Aqui está uma fotinha da minha mãe, não está mais aqui com a gente. Minha mãe faleceu enquanto eu ainda estava na Índia. Mas a minha mãe me ensinou uma coisa muito importante. A minha mãe me ensinou o valor da liberdade. Minha mãe me ensinou, se nós queremos alguma coisa, se nós desejamos alguma coisa, a gente precisa correr atrás. Nós precisamos acreditar naquilo que nós queremos, independente do quão difícil aquilo é. Quando eu fui para a Índia, antes de ir para a Índia, eu morava na França e eu voltei para o Brasil e falei para minha mãe, eu estou resumindo a história toda, porque antes de ir para a Índia, eu fui para a França, morei na França durante vários meses. Eu também sou músico, fui para estudar música clássica, lá eu toco flauta transversal, eu sou músico de orquestra. E fui para a França para estudar, e na França eu estava estudando no lugar que eu estava perfeito, na França, na Europa, estudando, tocando flauta. Eu fazia faculdade de música no Rio de Janeiro, Conservatório Brasileiro de Música, e fui para a França. Então, assim, no auge da minha carreira, aquela coisa toda, mas eu não tinha propósito de vida. Eu gosto, não me entenda mal, eu gosto de flauta, de música e sempre vou amar música, sempre. Mas não da forma como eu estava fazendo. Eu não sentia que o meu tocar flauta, o meu fazer música transformava a vida das pessoas da forma profunda que eu gostaria, que eu imaginava. Então tive ali as minhas crises aos meus 20 e poucos anos. Falei, vou para a Índia, eu quero transformar, eu quero ir para a Índia, eu quero mudar, eu quero revolucionar minha vida. Eu quero fazer isso. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei sem avisar a minha família. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, né? Eu toquei o interfone, falei, mãe, tem almoço aí. Ela abriu assim a porta de casa e começou a chorar, porque ela não esperava que eu fosse voltar para o Brasil. Ela achava que eu estava na Índia, na França. E aí eu falei para ela, né? Todo mundo chorou, aquela coisa toda, aquela alegria toda, e eu falei, mãe, tô indo para a Índia. E ela, pra quê, meu filho? Você vai para a Índia? Eu falei, mãe, eu quero buscar a espiritualidade, eu quero me encontrar, eu quero encontrar um propósito de vida. Eu quero aprender o yoga como os indianos. Eu não quero aprender o yoga somente de academia. É importante você aprender em academia? Sim. No Brasil nós temos isso. Se você aprendeu o yoga na academia, tudo bem. É importante, é um começo no YouTube. Se você aprendeu o yoga no YouTube, ótimo. É um começo. Porém, não é o destino final. Não é nem 1/10 do destino do que o yoga pode transformar nessa vida. Então eu falei, mãe, estou indo para a Índia, eu quero ir. E aí a minha mãe sabia que eu ia, porque eu sempre fui muito determinado, e ela falou, vai filho, vai.
Vai me doer porque eu gostaria que você estivesse aqui comigo, mas vai. Vai que isso é importante para você. Acredite que você não morra lá, mas vá. Então a minha mãe me ensinou assim coisas muito valorosas. E o meu pai me ensinou muito sobre o valor da ética, sobre o valor de ser correto, sobre o valor da gente ser transparente, não somente quando nós estamos na frente das pessoas, mas também quando as pessoas não estão presentes. Esse valor de viver uma vida de forma correta e de uma forma pacífica. Isso foi muito importante para mim. E eu tenho ali os meus sobrinhos também. Porque quando a gente vai para um lugar longe, quando a gente faz essas nossas aventuras na vida, a gente precisa fazer algumas escolhas. E os meus sobrinhos foi uma escolha assim que quando eu fui embora eu senti muita falta deles. E aí eles mandavam fotinhas para mim deles crescendo, inclusive vou mostrar a fotinha deles aqui para vocês. Pituquinhos, todas crianças aqui pequenininhos. E mandando fotinhas ali, tio, eu te amo. E aí mandavam fotinha e isso me ajudava muito a passar por esse momento que eu estava lá na Índia. Isso me ajudava muito, olha a pequenininha aqui colocando. Isso me ajudava muito a ter força para continuar ali na Índia. E quando a gente fala força de continuar ali na Índia, é importante que a gente pense que a gente precisa ter assim o conhecimento. E muitas vezes na nossa vida a gente tem várias coisas na nossa vida, a gente tem assim inúmeras transformações, inúmeros pseudo-autoconhecimento, a gente lê muitas coisas, mas as informações ficam todas muito confusas. É como se fosse, sabe aquele cubo mágico que tem as pecinhas do lado vermelho, azul, amarelo, verde? É como se todas as peças estivessem confusas. É mais ou menos isso que acontece no nosso autoconhecimento. Quando a gente tem esse monte de informação e está tudo muito confuso e a gente não consegue transformar, mas fala, mas eu estou aprendendo tanto, eu estou lendo tanto, eu estou estudando e me esforçando tudo, mas parece que eu não consigo transformar minha vida ainda. Então é como se esse cubo mágico estivesse totalmente ali transformado, sabe? Está tudo mudado ali e a gente não consegue avançar. E o autoconhecimento, ele precisa ter algumas características. E o Kaivalya, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tem que ter essas características. Primeira é a parte holística, como eu falei. Tem que ter uma parte holística. O ser humano é um ser integral. Uma das falhas que existe em muitos médicos por aí é quando ele olha o ser humano somente como uma doença. Olha para você, muitas vezes nem olha para você e já prescreve um medicamento sem sequer investigar. Quem é que nunca foi no médico muitas vezes e a pessoa nem perguntou seu histórico, nem conversou com você, foi 10 minutos, 5 minutos olhando para você, prescreveu o medicamento, tchau. Então nós precisamos considerar o ser humano nesse aspecto holístico. Nós também precisamos ter um autoconhecimento que tenha uma aplicabilidade. Ele precisa ser prático. Você precisa pegar esse autoconhecimento e trazer para a sua vida. Por quê? Porque você não tem tempo a perder. Imagina se você precisasse ir para a Índia, ficar lá 7 anos para aprender as coisas que eu vou te ensinar nessa sua jornada. Nós não temos tempo para isso, nós temos uma vida, um estilo de vida completamente diferente. Lá na Índia, muitos dos yogis ficavam 10 horas, 12 horas meditando, praticando yoga durante o dia. Nós, infelizmente, não somos herdeiros para poder fazer isso. A gente não pode ficar 12 horas meditando, 12 horas cuidando da nossa espiritualidade. Nós temos boleto para pagar, nós temos família para cuidar, nós temos trabalho para fazer, nós temos estudo, filhos. Então nós não temos esse tempo todo. Então é importante que nós consigamos poupar tempo para isso. Quando nós consideramos todas essas informações, esse cubo mágico que está todo bagunçado, essas informações que estão todas ali bagunçadas, gradativamente nós começamos a colocar em ordem. Então as peças desse cubo mágico começam a se encaixar e elas vão ficando ali todas organizadas. Então, uma das coisas que nós temos de dificuldade é ter a orientação correta. Nós lemos um monte de livros, mas não sabemos como aplicar isso. Muitas pessoas que estão no autoconhecimento estão sozinhas em casa. Não são todo mundo, não são todas as pessoas ao seu redor que estão buscando o autoconhecimento. Nem todo mundo quer transformação, nem todo mundo quer mudar. As pessoas não querem mudar.
de forma completa. Isso não acontece com todo mundo. Mas aqui você não está sozinho. Aqui nós somos assim uma comunidade, você tem suporte de pessoas pra gente. Nós somos a tribo, nós somos aqui uma família, eu costumo dizer. Então você está sozinho, esse problema vai acabar. Graças a Deus nós temos a internet. A internet pode ser usada para algo ruim? Pode, mas ela também pode ser usada para algo muito positivo. Muitas pessoas compram um monte de coisa, né? Leem um monte de livro, fazem um monte de retiro, fazem um monte de práticas e não conseguem ter resultado. Tem gente que fala, eu não gosto de online, eu gosto do presencial. Mas pensa, se não fosse pelo online, nós não estaríamos juntos agora. Se não fosse pelo online, a gente não poderia estar aqui conversando um com o outro agora. Existe limitação no online? Existe, mas existe muitos benefícios. E convenhamos, nós ainda estamos no Brasil, se você está aqui no Brasil. Você não precisa viajar 36 horas de voo para chegar na Índia, passar 7 anos longe para poder encontrar um guru, um professor, alguém que te oriente. Você não precisa passar por essa jornada, largar tudo para trás para poder fazer isso. Nós estamos aqui no Brasil. Hoje nós temos o WhatsApp que dá para mandar mensagem e você tirar uma dúvida. Então nós podemos usar o online de forma muito produtiva. Eu também gosto de pensar que o Kaivalya, aliás, o Kaivalya, a palavra Kaivalya em sânscrito significa liberdade, autonomia, independência. Então, quando eu falo de Kaivalya, é toda prática que vai transformar a sua vida. É toda prática que vai levar a sua vida a literalmente a se transformar. Como eu falei para você, nós estamos vivendo muito no automático. A gente está vivendo assim de uma forma muito robotizada, como se nós não fôssemos mais seres humanos. Eu não sei se você conhece, mas tem aquele sistema Ford do carro, sabe o carro Ford? Que era um sistema americano em que várias pessoas ficavam numa linha de produção ali e elas viviam no automático e elas não conseguiam entender como funcionava todo o processo de construção do carro, elas só faziam aquilo que elas eram colocadas. Muitas vezes a pessoa só pegava uma peça de cá e colocava aqui. Esse era o trabalho dela. Ela não precisava pensar, ela só precisava fazer isso. Ela ficava no automático o tempo todo. Se nós formos olhar para a nossa vida, nós vivemos muito no automático. Nós não estamos acostumados a pensar. Será que você não está vivendo no automático, na sua vida, como se você fosse um robô que não se dá conta que você está simplesmente sustentando um mercado, sustentando um esquema que não vai transformar a sua vida? Será que você está sobrevivendo ou você está vivendo uma vida de verdade? Essas perguntas são profundamente, sabe? Elas são perguntas que mexem com a gente. E se essas perguntas que eu estou fazendo, elas tocam em você de alguma forma, se elas geram um desconforto em você de alguma forma, isso significa que algo dentro de você já despertou que não está certo. Algo dentro de você está, sabe aquela pulguinha atrás da orelha que está falando, não é isso aqui, eu não nasci para isso, eu sou mais que isso. Se isso acontece, esse desconforto acontece com você, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time, porque existe esperança. O grande problema é quando a pessoa não percebe que ela está no automático e ela sequer está atenta de que existe uma espiritualidade maior para ela aí. Então, acho que tudo isso são coisas que a gente precisa pensar. Como nós podemos transformar nossa vida? Como nós podemos ter relacionamentos mais significativos? Como nós podemos controlar os nossos pensamentos? Como nós podemos aprender a meditar? Como nós podemos ter uma espiritualidade? Como nós podemos desenvolver uma ética muito mais profunda? Como nós podemos relacionar com Deus de uma forma muito mais intensa e muito mais verdadeira? Como nós podemos aprender a filosofia? Como nós podemos viver uma vida com a tecnologia? Como nós podemos mudar o nosso comportamento? Quantas e quantas pessoas estão por aí com comportamentos e hábitos destrutivos e a pessoa sequer sabe disso? Então nós podemos transformar a nossa vida, nós podemos
transformar a nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que isso é assim importante, como eu falei para você, eu já tive momentos na minha vida em que eu achava que eu fosse ser assim, sabe, bobo para sempre e não conseguia ver uma luz no fundo do túnel, porque era o que eu vivia. Eu sou daqui de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Minha cidade é uma cidade pequena. Eu achava que uma cidade de 150 mil habitantes. Eu não sei que tamanho que é a sua cidade aí, mas eu achava 150 mil habitantes. Como que eu vou encontrar meu autoconhecimento? Como que eu vou navegar por esse mundão afora? E eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse ter todas essas transformações, acesso a livros que eu jamais sonhei. Eu tenho livros aqui comigo na minha biblioteca pessoal que são raridades do yoga, são raridades de textos filosóficos que falam sobre conhecimento do universo que nós não temos sequer traduzidos para o inglês, que estão em sânscrito. Eu leio sânscrito. Nós temos textos que sequer estão traduzidos do sânscrito para o inglês. Quem dirá em português? Mas eu tenho esses livros. Então os meus alunos têm acesso a tudo isso. E quando eu penso que um rapaz de uma cidade pequena pôde sonhar, imagina, isso em 2007. Imagina hoje com a internet, com todos os recursos que nós temos, o quanto que a gente pode pensar sobre isso. Então todas essas coisas que foram maturando na minha vida foram para que eu fosse pensando, transformando e trazendo isso dentro de um sistema, dentro de uma metodologia que pudesse realmente transformar a nossa vida e a sua vida como um todo também. E aí eu queria que você pensasse assim, como que a gente pode trazer a tradição, como que a tradição milenar do yoga, a tradição, né, milenar da Índia, ela pode ser aplicada para pessoas modernas como nós. É importante que a gente consiga ter acesso à tradição, mas que a gente consiga aplicar isso para problemas contemporâneos. Não existe nenhum texto do yoga que vai falar sobre TDAH ou sobre crise do pânico. Mas nós temos práticas do yoga que vão te ajudar a lidar com isso de uma forma muito melhor. Nós não temos nenhum texto do yoga que vai falar sobre vício nas redes sociais, vício na tela do celular. Mas nós temos práticas que vão te ensinar a melhorar o seu comportamento e que podem ser aplicadas no dia a dia. Então é importante a gente trazer essa sabedoria milenar para o nosso dia a dia e principalmente para pessoas de hoje, pessoas do século XXI que querem transformar a vida dela de uma forma muito mais profunda. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas fotos aqui para vocês verem e para a gente imaginar como que a gente pode transformar. Essa aqui é uma foto minha fazendo uma prática de respiração do yoga que se chama Pranayama, que ajuda na ansiedade, no estresse, na depressão, que ajuda no foco, que ajuda a controlar a sua mente, pensamentos intrusivos. A gente consegue fazer tudo isso através dessas práticas de respiração. E quando eu falo dessas transformações, eu não falo somente dessas transformações pessoais. Eu falo de milhares de pessoas que já passaram comigo, tanto em universidades, como em cursos do SUS. Eu já dei um curso numa universidade aqui em Poços de Caldas, em parceria com a Secretaria de Saúde, que eu capacitei 60 profissionais de saúde para levar as técnicas de respiração do Yoga Nidra para dentro do postinho de saúde, para que a população da cidade inteira tivesse acesso a isso. Então eu fico muito feliz de poder levar todas essas coisas do yoga para as mais diversas pessoas, desde jovens, pessoas já maduras, pessoas que nunca praticaram yoga, mas querem levar essa filosofia para a vida delas. Então eu fico muito feliz de trazer a sabedoria milenar do yoga para a nossa vida dos dias atuais, para que a gente consiga. Eu fico sempre muito contente quando eu consigo tocar o coração das pessoas, seja em feira do livro, como essa foto que está aí, seja em entrevistas na televisão, ou no jornal, ou simplesmente conversando com pessoas sobre espiritualidade. Eu acho que nós podemos levar esse conhecimento para muita gente. A gente pode literalmente transformar a nossa vida. Eu já tive muitos alunos que tinham questões do corpo, pessoas não se sentiam bem no corpo, pessoas que
sabe, estavam às vezes acima do peso e a pessoa tinha ali questões com a alimentação, que através das técnicas do yoga ela conseguiu prestar atenção na alimentação dela e se alimentar melhor. Eu tenho alunos que muitas vezes viam a vida de uma forma muito equivocada, muito distorcida da realidade, porque estavam acostumados com aquela coisa pseudociência mística demais. E através das práticas a pessoa começou a ter uma vida, olha, muito melhor. Eu tenho pessoas que... Eu tenho um aluno meu, muito curioso, que ele sofre diabetes e quando ele veio fazer uma aula comigo, no final da aula ele falou assim: Rudra do céu, eu estou sentindo o meu pé, o dedo do meu pé. E eu falei para ele, mas como assim? Né? Eu sinto o dedo do meu pé 24 horas por dia. O que é não sentir o dedo do pé? E ele falou, Rudra, eu tenho pé diabético, eu não sinto o dedo do meu pé. Eu não sinto mais, eu não tenho tato no dedo do meu pé. E aí ele falou que a unha do dedo do pé dele caiu e ele não sentiu dor, porque ele não percebeu que a unha do pé dele caiu. A minha mente explodiu. Como é possível a unha do pé de alguém cair e a pessoa não perceber? E quando ele começou a fazer o yoga, começou a praticar as coisas que eu fui ensinando para ele, ele começou a reconquistar o próprio corpo. Olha, eu falo isso, me dá até arrepio, porque assim, eu já vi coisas muito bonitas de transformação de alunos, de pessoas que estão comigo há vários anos, que foram transformando assim a vida deles de forma muito bonita, de forma muito legal. Eu fico muito feliz de ver essas transformações com os alunos, sabe? Essa outra fotinha aqui minha na Índia. E a gente não precisa fazer essas posições exóticas do yoga, ficar de ponta cabeça para a gente ter os benefícios disso. Como eu falei, as posições físicas elas são uma parte do yoga, elas não são todas as partes do yoga. E se você olhar aqui essa outra foto da minha casa lá na Índia, tem uma fotinha da bandeira do Brasil ali no cantinho. E eu sempre fui muito consciente que não importa o quanto que a gente vá longe, nós sempre temos a nossa origem, nós sempre somos de algum lugar. É importante que a gente tenha noção de onde nós pertencemos, quem nós somos. Eu sempre fui muito consciente disso, então eu sei muito bem de onde eu pertenço. E lá na Índia a gente aprende lições valorosas. Hoje aqui no Brasil eu dou valor de sentar à mesa, de comer as coisas, de ter as coisas que muitas vezes na Índia era uma vida completamente diferente. Se você olhar aqui essa foto, eu estou me alimentando no chão, lá comia com a mão na Índia, mas aprendi coisas valiosíssimas que me transformaram profundamente, de sentimento de gratidão. Eu gosto de dizer, eu falo assim, gratidão não é somente falar de boca para fora gratidão. Gratidão é quando a gente consegue reconhecer as coisas que nós temos. Então, quando a gente passa por dificuldade, a gente consegue reconhecer aquilo que nós temos. E eu sempre fui muito aberto a experiências, eu sempre fui muito aberto a ter coisas diferentes na vida. E eu acho que você também deve ser uma pessoa assim, né? Você que está aqui. Provavelmente, como eu disse no começo da nossa conversa, se você está aqui, provavelmente você não é o tipo de pessoa que é mente fechada. Você já deve ter se exposto a muitas coisas, você já deve ter passado vergonha, você já deve ter pagado muito mico, como a gente fala por aí, né? Deve ter pagado muito mico de coisas nessa sua busca, nessa sua jornada por espiritualidade, nessa sua jornada por autoconhecimento. Então todos nós já passamos por um momento ali em que a gente paga um certo mico. E aí eu gosto de brincar que eu já fui exposto ao ridículo, ao mico, ou seja, essa resiliência interna, já desde pequenininha, que uma fotinha minha pelado aqui que a minha mãe tirou, não sei na época de vocês aí, mas não sei o que tinha na cabeça dos meus pais que achava bonitinho tirar foto de criancinha pelado, né? Quantas pessoas não tem foto de criancinhas peladinho ali? E essa outra foto minha aqui, eu achando que era o Harry Potter, com um cajado na mão ali, buscando experiência. Muito doido? Sim, mas buscando. Eu sempre fui um buscador e eu gostaria que você tivesse isso dentro de você. Essa coragem e que não tenha vergonha. Que você não tenha vergonha de buscar. E não importa se durante um tempo da minha vida eu estava ali buscando Harry Potter com cristais, aquela coisa toda. Eu estava buscando. Pelo menos eu não estava sentado no meu sofá fazendo mal para os outros ou simplesmente estagnado na minha vida como se fosse uma planta seca.
O importante é o movimento, o importante é a transformação, o importante é enquanto você está mudando, enquanto você está lutando, enquanto você está ali agitado, existe esperança e existe vida. E é isso que eu gosto de falar para as pessoas, que não importa o quanto que você luta, busca, o que importa é que você ainda tem oportunidade. Essa outra foto aqui, são 4 pessoas que eu gosto, 3 pessoas que eu gosto muito aqui na foto, que são pessoas que me ensinaram muitas coisas. À esquerda aqui tem a Vanessa, ali no meio nós temos o Ajay, que está de vermelhinho, e à direita o Dalton. Cada um de uma religião diferente. O Dalton de xadrez ali, muçulmano, o Ajay de vermelho, o hindu, e a Vanessa ali, ateia. E eu ali no meio conversando com esse povo todo. E eu aprendi com essas 3 pessoas que nós precisamos ter um diálogo, nós precisamos ter tolerância. Não importa o quanto eu acredite em um Deus ou em uma coisa, eu preciso permitir que outras pessoas também coexistam na crença delas. Isso é muito importante. Nós estamos perdendo a nossa tolerância, nosso diálogo religioso, nosso diálogo espiritual. Nós estamos perdendo o respeito com as outras pessoas. Porque existem pessoas por aí que querem obrigar outras pessoas a pensar da forma como elas pensam. É muito triste isso, né? Eu aprendi essa outra foto aqui. É uma foto muito bacana que eu aprendi aqui, que essa aqui era uma colombiana, Viviane. A Viviane é uma colombiana que tocava essa violinha pequenininha aqui. E uma coisa muito interessante que a Viviane me ensinou é que a gente precisa levar a vida com mais tranquilidade, com mais leveza. Nós ficávamos muitas vezes com as pernas para cima assim, deitados no chão com a perna na parede, conversando sobre a vida. A Viviane estava lá na Índia fazendo o PhD dela em estudos da mulher, como que a mulher é importante para a economia. Não tinha muito a ver com espiritualidade, mas a ver com transformação social. Essa outra pessoa na foto aqui, olha, eu tenho um respeito muito grande por ela, pela Araha. Araha é uma mulher iraniana, ela é do Irã, e ela ensinava mulheres a ler, a escrever. Ela tinha uma ONG, participava de uma ONG em que ela ia nas vilazinhas ensinando as mulheres a estudar, a ler e a escrever. E ela foi condenada pelo governo porque ela estava ensinando mulheres a ler e a escrever, e isso foi mal visto. Araha foi sentenciada à prisão na solitária e ela ficou durante muito tempo na solitária numa cela de 3 metros por 5 com a luz ligada 24 horas, porque ela foi condenada a ensinar mulheres a ler e a escrever. Porque para que estudar, né? Para que estudar? Para que estudar? Eu fico até emotivo com isso, porque eu fico muito triste no Brasil quando eu vejo pessoas dizendo que o estudo não leva a lugar nenhum, que nós não precisamos educar as pessoas, que estudo não transforma. É muito triste a gente ver isso, é muito triste nós vermos nosso país caminhando para um lugar onde estudo, educação estão sendo cada vez mais sucateados e desvalorizados. Então, quando eu vejo a história da Araha, isso me toca profundamente, porque eu consigo ver, se a gente não transformar o nosso país como um todo, para onde nós estamos caminhando, sabe? Então, a Araha me ensinou muito isso. E a Araha, eu perguntava para ela, Araha, mesmo depois de tudo o que aconteceu, você tem raiva das pessoas que te prenderam? E ela dizia, não, não tenho, Rudra. Porque essas são as pessoas, elas são daquele jeito. Eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa vingativa, eu não sou uma pessoa raivosa. Eu me mantive íntegra, lutando pelo bem, ensinando mulheres a ler, a escrever, porque é através do estudo que nós nos libertamos. É através do autoconhecimento que nós nos libertamos. Então, eu não estava errada. Nunca fui agressivo com ninguém. Olha, a Araha é uma das pessoas mais fantásticas que eu pude encontrar em toda a minha vida. E isso vai permitindo que a gente consiga estar em ambientes dos mais diversos possíveis. Essa transformação nossa, ela passa, como eu falei para vocês, do SUS, de universidades, em várias igrejas que eu fui ensinar, em várias escolas que eu fui ensinar, em várias feiras do livro, em vários eventos, congressos em que eu fui trazer o yoga. Recentemente eu estava no congresso de medicina ensinando sobre como o yoga pode ser usado em consenso, em conjunto com a medicina, para vários
tratamentos como uma prática integrativa complementar há poucas semanas atrás. Então nós podemos ver que essa prática de transformação, o autoconhecimento, ele pode ser colocado nos mais diversos ambientes, até mesmo em ambientes que a gente nem imagina. Essa aqui é a Câmara de Vereadores da minha cidade, onde eu recebi uma homenagem do vereador Lucas Arruda pelos serviços prestados aqui para a população da cidade, pelo Namastê que eu faço aqui na cidade, por levar o yoga, o autoconhecimento, o diálogo para as pessoas. E para minha surpresa, eu achei que essa homenagem que eu receberia ali, ela seria somente de um espectro político e na verdade não, foi unânime. Todos os vereadores ali da Câmara Municipal concordaram com isso porque viram a importância do autoconhecimento e da espiritualidade como um instrumento de transformação na nossa sociedade. Então é muito importante a gente entender que nós podemos transformar a nossa vida se a gente olhar para dentro. Isso é muito importante. E aí eu falo assim sempre para as pessoas, sabe? Essa nossa transformação, ela vem de dentro para fora. Essa nossa transformação, ela vem quando a gente acredita, quando a gente olha para dentro, a gente fala, eu posso transformar minha vida, eu posso mudar minha vida, eu posso melhorar. O que eu posso fazer? Eu estou no controle da minha vida. E quando nós fazemos isso, a gente começa a perceber que não importa as dificuldades externas, não importam o quão complexo isso possa parecer. Nós podemos transformar a nossa vida. Nós podemos ser pontos de luz, de transformação, onde quer que nós estejamos. Imagina, se o mal pode propagar dessa forma assustadora que nós vemos por aí, imagina o bem. Nós podemos. Então eu fico muito feliz de quando eu falo as coisas, eu ensino os meus alunos e saber que tudo isso foi construído por mim. Essa fotinha que eu estou aqui no fundo, dá para vocês verem ali, é a minha escola de yoga. Eu tenho uma escola de yoga presencial aqui, física. E lá no fundo, essas são duas das várias estantes que eu tenho de livros, que tem várias raridades lá no fundo de livros que são transformadores. Ali no quadro Schopenhauer, que eu amo Schopenhauer, é o meu filósofo favorito. Acho que a gente pode aprender muito com Schopenhauer. Tudo que eu faço é trazendo esse autoconhecimento para as pessoas, para que as pessoas tenham ali transformações reais na vida dela. E por isso que eu falo, olha, autoconhecimento, ele tem que ser holístico, o autoconhecimento, ele tem que ser prático e o autoconhecimento, ele tem que poupar tempo. Nós não temos 7 anos, largar nossa vida para poder fazer isso. E aí eu te pergunto, como que você, se você pudesse seguir tudo isso que eu estou te falando, esse método Kaivalya, passar todas as técnicas para você, tudo, desde meditação, de conhecer, tudo isso aqui, você acha que você iria conseguir transformar a sua vida? Olha, se essa 1 hora que nós estamos, quanto tempo já aqui? 1 hora, já estamos encerrando. Se esse tempo que nós estamos juntos aqui, se você conseguisse aplicar, você acha que isso transformaria a sua vida? Olha, eu tenho certeza que sim. Se você aplicar essas técnicas na sua vida, eu tenho certeza que ela transformaria a sua vida. E aí a gente pode perguntar, né? Então, de repente, o que falta para mim não é acesso ao autoconhecimento, é encontrar o autoconhecimento de uma forma real, é encontrar o autoconhecimento de uma forma que eu consiga transformar, é ter uma metodologia de forma organizada, de forma sequenciada, é saber como aplicar tudo isso, é ter o conhecimento lá da Índia, aqui na palma da minha mão. Deixa eu mostrar, se vocês me permitirem, eu gostaria de apresentar para vocês o Kaivalya, que é a minha comunidade, meu método aqui online. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. Deixa eu vir aqui, se aparece. Ótimo! Então, olha aqui o Kaivalya. Então, como eu falei para vocês, Kaivalya é essa jornada de autoconhecimento. Eu gosto muito de usar montanha. Eu acho que a montanha é muito significativo. Toda vez que nós estamos caminhando na montanha, nós vamos deixando os problemas para trás, as coisas na cidade vão ficando pequenas e a gente começa a ver o horizonte como um todo. Por mais que nós tenhamos problemas, a gente consegue ver as coisas lá longe. E à medida que nós vamos caminhando a montanha, nós vamos nos transformando. Então a montanha, ela é muito simbólica para mim.
Quando nós chegamos no Kaivalya, nós temos aqui o comece por aqui. Então tem o bem-vindo, tem o suporte para contato, tem as trilhas de liberação. Então, por exemplo, digamos que você está interessado nesse momento em questões de ansiedade. Você entra aqui, tem todas as aulas ali que estão relacionadas com ansiedade. Se você está no momento que você quer trabalhar o seu sono, tem aulas de sono. Se você quer saber sobre espiritualidade, sobre religião, sobre mitologia, tem as trilhas que são organizadas e todas as aulas organizadas para que você tenha acesso direto a essas trilhas, para que você vá diretamente nas aulas daquele assunto que você tem interesse. E aí nós temos aqui, olha, o Kaivalya Class. O Kaivalya Class tem 22 aulas, se não me engano aqui, que vão trazer as coisas mais diversas do universo do yoga. O que é o yoga? A força do karma. Olha, sobre a mitologia aqui do yoga e diversas outras aulas que você vai tendo por aqui. Essas aulas do Kaivalya Class, aliás, elas não são as 22 aulas. As 22 aulas são do Kaivalya Archive. O Kaivalya Class são aulas que vão sendo liberadas semanalmente para você aqui e são aulas orgânicas. O que eu chamo de aulas orgânicas? São aulas que não são fechadas. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos um problema, né, como aconteceu no Brasil, por exemplo, durante o Covid. Olha, esse é um ótimo exemplo. Durante o Covid, eu vi a necessidade de trazer várias técnicas do yoga, de meditação, de respiração, para controlar a ansiedade, a frustração e o medo eminente da morte que muitas pessoas sentiram. Inclusive a perda de muitas pessoas, né? Provavelmente algumas pessoas conheceram alguém que morreu. Então, como que a gente lida com isso? Então, eu acabei desenvolvendo várias aulas para meus alunos, trazendo técnicas para eles de como eles poderiam usar essas práticas para a vida deles. A pandemia transformou a gente profundamente. Então, eu precisei criar. Pelo fato do Kaivalya Class não ser fechado, pelo fato dele ser orgânico, eu tive a possibilidade de incluir novas aulas que atendessem à necessidade das pessoas naquele momento. Então, por isso eu gosto de deixar as aulas abertas do Kaivalya Class, aulas orgânicas. Quando eu falo abertas, são abertas no sentido temático. Tá? Elas são aulas fechadas para os alunos, somente aqui da comunidade, porém os temas são abertos. Depois nós temos o Kaivalya Archive. O Kaivalya Archive, ele sim, tem 20 e tantas aulas. Olha, como criar hábitos saudáveis, mistérios da consciência. Então aqui você vai entender finalmente o que é a consciência ou como ou quais são as perguntas mais relevantes sobre a consciência. O despertar para a espiritualidade. Tem pessoas que às vezes nem sabem o que é espiritualidade. Acham que espiritualidade é qualquer coisa. O que será que é espiritualidade? Como criar hábitos saudáveis. Tem pessoas que precisam ter hábitos saudáveis, mas não sabem nem como começar isso. Seja na academia, seja para você se alimentar melhor, seja uma prática de meditação, seja terminar o seu trabalho. O papel das emoções na espiritualidade, a força do karma. Qual será que é o karma? DNA da meditação. Gente, o que é a meditação? O segredo. Essa aula aqui é fantástica. Ela fala sobre o poder da palavra. Como que a palavra tem uma influência na nossa mente. Aqui sobre o desapego. Nós sofremos muito porque a gente está apegado nas coisas. Código ético. Olha, tem um monte. Outro poder da palavra que também é interessante aqui, eu falo sobre os mantras. Como a gente pode usar os mantras. Como corrigir uma ilusão. Olha, tem bastante conteúdo aqui. Amigos da jornada espiritual. Né? Se a gente pode ter pessoas que nos levam para o mau caminho, como que a gente pode encontrar pessoas que nos ajudam nessa nossa jornada? Enfim, aqui tem bastante aulas aqui. A Noite Escura da Alma é uma das minhas aulas favoritas, em que eu vou falar sobre João da Cruz. A Noite Escura da Alma, rapidamente, são aqueles momentos da nossa vida em que a gente está perdido, desolado, sentindo para baixo, sem perspectiva nenhuma e a gente não sabe o que fazer. São momentos de provações, de grandes desafios na nossa vida. Essa aula aqui é uma das minhas aulas favoritas, em que eu sempre revisito essa aula toda vez que a vida oferece desafios. Eu acho que você vai gostar muito dessa aula. Depois nós temos um bônus, o Kaivalya Stream, todas as lives que eu faço, todos os podcasts que eu vou
programas de televisão ou qualquer coisa que eu faço no online, elas vêm aqui para o Kaivalya Stream e ficam aqui para as pessoas de poderem acessar depois. Essa aula Conhecimento é Poder, como destruir os falsos ídolos da mente. Essa aula se prepara para ser desafiado. Olha, uma aula sobre ansiedade, respiração. Nós temos aula aqui de como criar hábitos saudáveis. Eu tenho aula aqui de como te ensinar a melhorar a sua vida. Tem uma aula aqui que é sobre TDAH. Enfim, olha, tem uma infinidade de aulas para te ajudar. Tem aula sobre relacionamentos, como você pode melhorar o relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, com seus familiares. Então isso aqui é muito importante. Para você que está aqui, olha, tem um curso de alimentação saudável que será liberado em breve. Dependendo de quando você estiver assistindo essa aula aqui, talvez já até esteja liberado aqui. Que eu vou te ensinar a como se alimentar melhor, a como organizar o seu plano alimentar, o que é vegetarianismo, veganismo, pessoas que comem carne. Preciso parar de comer carne para eu ser uma pessoa espiritualizada? Não preciso. Como funciona isso? Vai ter um curso aqui para te ajudar a lidar com isso. E não somente isso, como você aprender a montar o seu prato por aí. E tem também um terceiro bônus, que é o Kit Primeiros Socorros. No Kit Primeiros Socorros são sessões de áudios direcionadas para 3 problemas que a gente quase não tem no Brasil: ansiedade, insônia e depressão. Ansiedade, insônia e depressão, provavelmente, se você não sofre, não sofreu com um desses aqui, você tem alguém próximo de você, algum familiar ou algum amigo que sofre de uma dessas 3 condições. Então aqui no Kit Primeiros Socorros você tem essas sessões guiadas para a pessoa ir ouvindo durante esses momentos de crise em que ela sente que ela precisa de uma ajuda emergencial. Então o Kaivalya, a comunidade Kaivalya, tem muito conteúdo para você transformar a sua vida. Porém, apesar de ter bastante conteúdo, fique tranquilo que o conteúdo vai sendo liberado aos poucos. Você tem acesso durante um ano para você assistir com bastante calma, para você ver as suas trilhas. O conteúdo vai sendo liberado. Se você dedicar 1 ou 2 horas por semana, 1 hora por semana assistindo uma aula, não é nada. A gente assiste o vídeo no YouTube, gasta mais tempo no Instagram por dia do que você gastar um tempinho para você aqui, tá bom? Então as aulas vão sendo liberadas com bastante calma, tranquilo, para que você não fique afobado com aquele monte de coisa sem saber o que fazer, né? Como eu mostrei ali para você sobre o curso de alimentação saudável e várias outras aulas importantes, eu quero falar para você muito rapidamente. Eu nem gosto de falar sobre essa parte aqui, mas eu acho importante você saber do meu comprometimento e da veracidade e da autenticidade e da sinceridade do conhecimento com você. Como eu falei para você, eu fiquei 7 anos na Índia e não fui só passear na Índia como um turista. Eu fiz uma graduação em Ciências do Yoga. Eu sou bacharelado em Ciências do Yoga. Foram 3 anos de faculdade mesmo, como é que tem no Brasil. Fisioterapia, medicina, engenharia, tem aqui as graduações. Na Índia também é uma graduação. Fiz estágio em hospital para como a gente pode aplicar o yoga. Fiz TCC, tinha aula de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até 1 da tarde, 5, 6 horas de aula por dia. Então, o que eu ensino para vocês aqui é um conhecimento autêntico, de nível acadêmico, de nível universitário. Eu também tenho uma licenciatura em filosofia. Eu também sou formado em filosofia para poder trazer esse conhecimento do Oriente para o Ocidente de uma forma muito bacana e de muito prática para vocês. Eu também tenho um mestrado em Ciências da Religião. Fiz um mestrado na Índia, mais 2 anos de mestrado, mestrado acadêmico, para a gente conseguir aprofundar ainda mais o conhecimento. Eu gosto muito de estudar. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Nós precisamos estudar. Eu também tenho um mestrado em Ciências da Religião aqui no Brasil. Então, quando eu falo de religião, de movimento de espiritualidade, de diálogo interreligioso, eu sei o que eu estou falando. Eu posso te orientar, eu posso te guiar nessa sua jornada em relação a dogmas, a crenças religiosas, para que você consiga extrair o que há de melhor
das religiões. Eu atualmente estou completando o meu bacharelado em nutrição, então dependendo de quando você vê essa aula aqui, talvez já tenha até formado aqui. E esse curso que eu coloquei para vocês ali de alimentação saudável, ele já é fruto dessa minha nova graduação em nutrição. Então, assim, um conhecimento científico e um conhecimento de um futuro, talvez, quando você assistir, de um nutricionista falando com bastante propriedade. Eu gosto de ensinar aquilo que eu compreendo, aquilo que eu aprendo, porque eu levo o conhecimento com seriedade. E eu também estou me formando em física. Eu sei que ninguém gosta de física, né? Quando a gente termina física no ensino médio, a gente quer esquecer isso. Mas é muito importante a gente estudar as leis da física para que a gente não fale besteira por aí, principalmente quando fala de energia ou de física quântica. A gente tem muitas pessoas falando besteira por aí e conhecem muito pouco de física. Estou me formando também. Então eu acho que conhecimento é poder. Francis Bacon estava muito correto quando ele dizia que conhecimento é poder. Então aqui no Kaivalya, como mostrei para você, quando você entrar aqui no Kaivalya, o que você vai receber? Deixa eu sintetizar aqui para você. Você tem o Kaivalya Class ali, que tem um valor de 497. Você tem o Kaivalya Archive, que são aquelas 22 aulas que já estão disponíveis lá, 247. Você tem também o Kaivalya Stream como bônus, que são as aulas, as lives que eu faço, os podcasts que eu vou, as entrevistas na TV, tudo que eu faço online, eu pego e coloco ali para você ter acesso. Então você não precisa ficar procurando isso em todo lugar. Já salva o seu tempo, poupa o seu tempo. Você vai ter também o bônus do curso de alimentação saudável para que você aprenda a como alimentar de forma correta. E se você talvez está sobrepeso ou está querendo ganhar um pouco de músculo ou simplesmente ter uma vida saudável, você vai ter várias dicas ali práticas para você aplicar no seu dia para que você possa melhorar a sua alimentação. O terceiro bônus, o kit primeiros socorros, que são aquelas 9 sessões de áudio guiadas para 3 problemas: ansiedade, depressão e insônia. Se nós formos somar tudo isso aqui, o valor daria R$ 2.235. Eu gosto sempre de mostrar isso aqui porque muitas vezes a gente não consegue perceber o valor das coisas, né? A gente acha, mas autoconhecimento, não dá muito valor. Mas se eu quero comprar um celular, nossa, aí eu gasto R$ 3.000, né? Se for um iPhone, então ainda mais. E a gente perde um pouco da proporção do quanto que o conhecimento pode melhorar a nossa vida. E uma coisa que eu fico muito orgulhoso, tanto aqui no Kaivalya, é que tudo que tem no Kaivalya eu fui construindo com bastante carinho. Você vai ver meu dedo em tudo. Eu estou ali, eu vou estar gravando, então você vai ouvir minha voz ali gravando os áudios com você, ali ouvindo tudo, editando, para que você tenha ali não só uma edição de qualidade, mas que você tenha um material que eu estou por detrás, que eu estou vendo, sabe? Que eu estou atento ali, porque, como eu te falei, todas essas minhas formações, essas minhas graduações, mestrados, tudo isso que eu fiz para que você possa ter um conhecimento de qualidade. Isso eu posso me comprometer com você. Quando você entrar aqui para o Kaivalya, você vai ser capaz de ter algumas coisas muito importantes. Primeiro, ter ferramentas para você ter uma vida plena. Vai aprender a como fazer isso. Sobre as emoções, você vai aprender a como regular as suas emoções, a como perceber isso. Você vai aumentar a sua capacidade mental. Você vai conseguir reduzir os seus níveis de ansiedade no seu corpo. E você vai aprender a encontrar a sua tribo. E tudo isso vai proporcionar que você tenha uma evolução espiritual constante. Não existe ninguém que não possa aprender algo. Não existe ninguém que não possa aprender algo. Nós sempre podemos aprender. E tudo isso nos ajuda para a gente encontrar o nosso real ser. Eu espero que você encontre o seu real ser. Tudo isso aqui no Kaivalya, como eu falei, isso vai te poupar bastante tempo. Você já não precisa ir para a Índia, ficar 7 anos fazendo aquele monte de graduação, mestrado, aquele monte de coisa. Eu vou trazer tudo isso para você, para que você consiga economizar o seu tempo. Porque eu acho que uma coisa muito importante é que a gente precisa ter muita noção para que a gente consiga fazer todas essas transformações
para que a gente consiga viver uma vida muito mais plena. Essas transformações todas é para que você faça aquilo que realmente é importante para você. Seja meditar, seja você estar com a sua família, seja você ter o seu lazer. Então é importante que você aprenda a poupar o tempo aí da sua vida. E aí eu pergunto para você, tudo isso aqui, todas essas coisas, se você olhar tudo isso aqui tem um valor inestimável na sua vida. Além de você se transformar, você vai transformar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão junto com você, seja o seu filho, seus familiares, o seu esposo, a sua esposa, seu namorado, o seu trabalho. Gente, olha, se mais pessoas estivessem no autoconhecimento, nós teríamos menos pessoas chatas por aí, tá bom? Voltando aqui para o Kaivalya. Aqui sintetizando de novo, o que você vai receber aqui no Kaivalya? Então tem o Kaivalya Class ali, o Kaivalya Archive, nós temos ali o bônus do Kaivalya Stream, temos o curso de alimentação saudável, kit de primeiros socorros. Então nós temos o valor ali de 2.235. Mas para você que está aqui comigo, que ficou aqui até agora e acredita no seu autoconhecimento, eu quero fazer para você uma oferta com uma oportunidade para você, olha, começar a sua transformação. Então, esse preço aqui de 2.235, esquece isso. Eu quero fazer para você uma oferta irresistível. Se você pensar tudo isso aqui, esse valor, você consegue entrar para o Kaivalya por apenas R$ 59 mensais. E você pode fazer isso aqui em 12 de R$ 59. Então, são 12 de R$ 59. Se você for somar 12 de 59, vai dar 597. Imagina, 597 você divide em 12 vezes de R$ 59. Vai dar o quê? R$ 2 por dia. R$ 2 por dia é menos do que um café por dia, é menos do que uma passagem de ônibus. E aí, será que a sua vida, ou será que a sua jornada espiritual, você não pode dedicar R$ 2 por dia para você? Quantas vezes nós gastamos dinheiro em coisas que são supérfluas, coisas que muitas vezes nos fazem mal? Mas aqui no Kaivalya, essa oportunidade, R$ 2 por dia. E a gente pode começar a tomar as nossas decisões. O que eu quero? Eu quero transformar a minha vida ou eu quero simplesmente continuar do jeito que eu estou? Como eu falei lá no começo, se você sente que a sua vida está tranquila, se você sente que a sua vida já está ótima, não tem problema nenhum, beleza, está perfeito. Mas se você sente que tem espaço para melhoria, se você sente que você pode melhorar, que você pode ter uma vida muito melhor, o Kaivalya é a sua oportunidade. E quando eu falo de valor de 59, 12 de 59 por mês, a gente começa a pensar quanto que você gastaria com várias terapias por aí, muitas vezes duvidosas, né? Terapias de pessoas que nem são formadas em psicologia ou que nem têm formação qualificada e que quando que elas vão te cobrar por aí? Imagina uma única sessão, quanto que esse pessoal te cobra. Imagina a quantidade de coisas que você gasta com medicamentos. Porque você está estressado, não dorme bem, tem azia, tem problemas digestivos porque está ansioso, o estado emocional está à flor da pele. Quantos problemas? Pressão alta. Quantos problemas você gasta com medicamento? Isso é muito mais do que R$ 60, sem toda a dor, sem todo o desconforto que você tem. Sem contar o quanto que algumas pessoas não gastam em bebidas alcoólicas ou cervejinha. Se a gente for pensar isso, às vezes no fim de semana a gente gasta uma pizza, uma bebida, isso já era praticamente o valor que você pagaria para um mês inteiro de conhecimento. E para quem fala que não tem tempo, a gente pode se perguntar o quanto de tempo que nós gastamos na Netflix, o quanto de tempo que nós gastamos ouvindo músicas ou podcasts no Spotify. A gente fala assim, nossa, gente, perdi 2 horas da minha vida e às vezes não aprendi nada. Quanto tempo que nós gastamos no YouTube vendo coisas que depois a gente fala, não aprendi nada, não levou para lugar nenhum. Sem contar as redes sociais. Quantas e quantas vezes nós ficamos nas redes sociais só brigando, discutindo, vendo vídeo de fofoca, vendo fotos de pessoas e não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só prejudica a nossa mente. Então você tem tempo, e aliás, você precisa de muito pouco tempo para você se dedicar aqui à comunidade Kaivalya, para você literalmente transformar a sua vida. E se você ainda acha que mesmo depois de tudo isso que eu te falei, você ainda fala, Rudra,
Eu não tenho certeza se é para mim. Eu não tenho certeza se é o meu momento ou não. Eu acho que R$ 60 por mês, 12 de 60 por mês é muita coisa. R$ 2 por dia é muito. Eu acho que não. Eu não sei, Rudra. Eu quero te falar, se você tem vontade de vir para o Kaivalya, eu quero te dar uma garantia de 14 dias. Uma garantia assim de 100% de satisfação. Se você entrar por Kaivalya, a partir do momento da sua entrada, quando você entrar no Kaivalya, você tem 14 dias para você experimentar. Se em 14 dias você não gostar, se em 14 dias você não quiser o Kaivalya, você pode pedir o reembolso. Você pode falar, Rudra, eu não quero mais isso. E você vai ter o reembolso total, 100% do seu pagamento de volta. Olha, isso sem você ficar dando justificativa nenhuma. Sabe aquelas empresas de telefone que quando você quer cancelar alguma coisa, te dá aquela dor de cabeça enorme? Aqui você não vai ter isso. Você tem lá na comunidade as formas de acesso, de contatos diretamente comigo ou com a minha equipe, que você pode solicitar o reembolso e você vai receber isso 100%. Nós não vamos fazer problema nenhum para você. Eu faço isso com bastante tranquilidade, porque eu sei que quando você entrar no Kaivalya, você vai ver o valor de tudo isso que eu estou te ensinando. São décadas, mais de 20 anos de estudo, de prática, de ver pessoas se transformando ao meu redor que está disponível para você. Eu tenho certeza que você vai ver valor nisso, mas se por algum motivo você sentir que não é o seu momento, você pode solicitar o reembolso. Então você tem essa garantia de 14 dias de garantia, contando a partir do momento que você entrar para a nossa comunidade, tá bom? Então, olha, eu digo assim, você realmente é a sua chance de transformar. Se você entrar aqui embaixo desse vídeo, vai ter aqui na tela para você como você pode acessar aqui. Você vai ter uma página para você tirar todas as suas dúvidas. Você pode clicar aqui no botão nessa página para você tirar as suas dúvidas, para você ver as aulas, para você ver como funciona. Lá tem também o contato, caso você ainda queira entrar em contato pelo WhatsApp, queira tirar uma dúvida diretamente comigo, tem o botãozinho do WhatsApp ali, você pode clicar, tirar suas dúvidas diretamente comigo para eu esclarecer para você ali, caso ainda ficou alguma dúvida. Mas olha, o Kaivalya é uma oportunidade para você literalmente transformar a sua vida, para você trazer toda essa sabedoria milenar do yoga de forma prática para que você consiga conquistar a sua vida plena. E lembra que eu te falei lá no comecinho dos 5 segredos? Você pensar que o autoconhecimento, ele é real, existe o autoconhecimento, nós temos uma visão holística. Como eu coloquei aqui para você, no Kaivalya você tem várias aulas para várias coisas, para sua mente, para o seu comportamento, para a filosofia, para a religião, para o yoga, para a meditação, para o desenvolvimento pessoal, para a saúde. Imagina, você não encontra por aí uma comunidade de autoconhecimento nesse nível que vai trazer todas essas informações para você. Isso por apenas R$ 59 por mês, R$ 2 por dia. Então, segue o meu conselho. Se você tiver na dúvida, vai, entra, se inscreve, experimenta. Se em 14 dias você não quiser, não tem problema, peça o reembolso. Mas se dê essa oportunidade. Como eu falei, as pessoas que estão vindo para o Kaivalya, você que está aqui assistindo comigo, a transformação só depende de você. Você pode fechar essa página aqui e ir embora e falar, não quero, não é para mim. Ou você pode falar, eu vou fazer a diferença. Se esse rapaz foi para a Índia, ficou 7 anos lá, fez aquele monte de coisa, sofreu, fez aquele monte de coisa por lá, estudou aquele monte de coisa, será que eu não posso me dedicar um pouquinho no conforto da minha casa no Brasil? Tá tudo em português para eu poder assistir, conhecer, tirar dúvidas, ter acesso à comunidade, posso encontrar pessoas com o mesmo afim espiritual, posso ter acesso a tudo isso, será que eu não posso dedicar um pouquinho? Quando você começa a comparar isso, você percebe que a transformação ela está na sua mão, ela só depende de você. E essa transformação que o Kaivalya oferece, essa transformação que eu te ofereço, não é somente uma transformação teórica, sabe aquele curso que você faz, aquela coisa toda, você fala, meu Deus do céu, não estou chegando a lugar nenhum. Não. Com o Kaivalya aqui comigo, você vai transformar a sua vida nos mais diversos aspectos.
desde a noite escura da alma, do poder da palavra, da história do yoga, de meditação, de lidar melhor com ansiedade, de estresse emocional, de você aprender a se alimentar melhor, de você entender o que é vegetarianismo, de você... Tem uma aula muito legal, que é uma aula sobre Deus, que é uma desconstrução sobre Deus enquanto um ídolo e depois uma reconstrução de Deus. Você vai se apaixonar por essa aula. Enfim, eu espero que nessa 1h30 que nós estamos juntos aqui, que você tenha aprendido bastante coisas sobre o autoconhecimento, sobre a filosofia, o autoconhecimento para corajosos e que você venha fazer parte aqui do Kaivalya, porque você está só começando a sua jornada. O mais difícil foi a gente se encontrar, mas por o universo nos colocou aí, o algoritmo, a gente conseguiu quebrar o código aí do sistema, a gente conseguiu quebrar o código aí do mercado e você chegou aqui até mim e agora essa oportunidade aqui de transformação está só começando. E esse primeiro passo que você vai dar aqui é você entrando aqui para o Kaivalya, clicando aqui no botão para você conhecer, tira as dúvidas, vem fazer parte que a sua vida será transformada. Te agradeço muito por todo esse tempo que você ficou aqui comigo e nós nos vemos lá no Kaivalya.